A Daniela vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo, pelo espírito da nossa mentora Joana de Ângeles. O capítulo é o 10. Organiza a tua agenda a fim de ganhares o tempo com propriedade. Cada tarefa deve ser exercida no seu respectivo momento. O tumulto na realização não apenas prejudica a ordem, mas também a sua qualidade. Um após o outro, com calma e continuamente, realiza os teus deveres. Bom, as pesquisas revelam que a maioria das pessoas no seu leito de morte se arrependem de não terem gasto mais tempo com os seus familiares ou fazendo aquilo que elas mais gostavam de fazer, né? É muito comum no decorrer da nossa vida, no dia a dia, a gente se preocupar muito com o nosso lado material, com os estudos, trabalho, em adquirir bens, pensando sempre na segurança material. E nos esquecemos de viver. Viver é ter equilíbrio, inclusive no nosso tempo, nos organizando para gastar melhor o nosso tempo, a nossa energia, com os nossos familiares, amigos, trabalho, realizando coisas que gostamos, mas principalmente evoluindo como espíritos. Precisamos nos livrar do imediatismo, achando que a felicidade está no fim e não no caminho. A felicidade está no caminho, enquanto estamos percorrendo esse caminho. A gente não deve estar depositando expectativas em conquistas futuras. Devemos trilhar o nosso caminho aproveitando cada oportunidade, observando cada passo, dando cada passo com sabedoria, porque não sabemos o nosso momento seguinte. Então, estabelecer metas, nos organizar, nos planejar, são passos para uma vida saudável e feliz. Uma boa palestra a todos, muita paz. Jesus, nosso mestre amigo, consolador, neste mês, Senhor, comemoramos o seu aniversário, a sua vinda, e te homenageamos através dos estudos, todos que falam de ti. Nos ilumina nesta noite, trazendo-nos a consciência e o entendimento dos seus ensinamentos. E a nossa mentora Joana de Ângeles, que inspire e acolha em seus braços o nosso amigo Paulo Nagai, nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe essa noite de estudos, que hoje é a primeira, quinta-feira, né? Quarta-feira, então o primeiro estudo que nós vamos fazer usando o livro Boa Nova. Para quem não conhece, o livro Boa Nova é de autoria de Humberto de Campos, a psicografia, claro, nosso Chico Xavier, e traz episódios da vida dos apóstolos e de Jesus, contada com a visão do plano espiritual. E o estudo que nos coube hoje é a lição 16 e o título é o Testemunho de Tomé. A historinha, eu vou dar uma resumida aqui. A situação é que Tomé, por esse ângulo da narrativa, ele estava muito preocupado na repercussão do cristianismo e de Jesus, no caso, na época, a pregação de Jesus, tomasse uma influência, um campo de influência, aumentasse o campo de influência para os setores da sociedade mais abastados, mais ligados ao poder. E ele instigava Jesus para isso, dizendo, vamos aqui, vamos ali, porque aqui está fulano, aqui está ciclano, são pessoas influentes. E Jesus, com aquela paciência, virava para Tomé, para que isso?
que esse pessoal quer de mim? E o Tomé falava, todos querem um sinal. E naquela época, pela narrativa, os fariseus estavam querendo, eram aqueles mais interessados em conhecer, em saber das coisas que Jesus trazia sobre a Boa Nova. Porém, muito carregado daquele orgulho que nos é peculiar, sempre pensando no retorno que aquilo poderia dar. Isso era uma das características da narrativa. Então, estavam com um olho no padre e outro na missa. Quer dizer, eu quero isso aqui, mas o que eu vou ganhar com isso? Era mais ou menos a história. E Tomé insistia com Jesus, falando assim, olha, eles estão interessados. E Jesus olhava assim, pô, o que esse pessoal quer de mim? E Tomé falou, eles querem um sinal. Eu disse, pô, mas o sinal, vocês não são capazes de reconhecer Deus, e aí entra muito aquilo que Leon Denis fala, reconhecer Deus pela natureza, e Leon Denis exaltava muito isso. Você olhar e nas coisas, nas obras do Pai, você reconhecer a grandeza. Então, ele falou assim, poxa, vocês não reconhecem o Pai, os recados do Pai, vão reconhecer um sinal qualquer, mas, na verdade, o Tomé, naquela época, tem muitos Tomés hoje, porque eu acredito que todos nós que estamos aqui conhecemos alguém que vira e mexe, nos questiona a respeito da religião, do entendimento que nós temos, geralmente exaltam o conhecimento científico que tem, descreem totalmente de um poder maior, e aí entra ainda a grande parte de orgulho, que, diga-se de passagem, todos nós temos. O que muda é a quantidade, é o percentual que isso tem em relação ao que nós somos, ou seja, uns mais, outros menos, mas todos temos. E esses que geralmente colocam esse conhecimento mais material, o intelectual, à frente desse poder, aí é geralmente quem cai. Por quê? Porque usa, não é que o intelecto e a busca da sabedoria seja algo ruim. Nunca vai ser. Porque a pessoa que tem conhecimento e usa mal, o problema não é por conta do conhecimento, é por conta do orgulho do uso que se faz. Então a gente não vai poder falar assim, não, então não estuda para não ficar com muito conhecimento, para não fazer besteira. Não, não tem nada a ver. Porque quando a pessoa é orgulhosa, ela se orgulha até do que não tem. Pensa que é e não é. Né? A pessoa que acha que é muito mais do que vale. Porém, ainda Jesus, com aquela tranquilidade, questionava e colocava Tomé para que ele entendesse que não era por aí que as palavras dele iriam se propagar. Porque Tomé tinha a ideia de que só convencendo aqueles que tinham mais, ou seja, em termos de poder, de influência, de dinheiro mesmo, ou seja, a parte mais influente da sociedade, é que as palavras de Cristo poderiam tomar corpo. E Jesus falava assim, olha, isso aí não é assim. É algo que vai tomar, é claro, pelo entendimento, mas muito mais pelo sentimento, que até esse entendimento vai dar possibilidade dele existir com maior potencial, mas muito mais isso do que o puro intelecto. Porque as pessoas, e é engraçado, quem trabalha com estudo, com doutrina espírita e divulgação, isso sempre acontece. Tu vai fazer algum tipo de estudo, naquela semana, um dia antes ou 2 dias antes, acontece alguma coisa que é do estudo. Estava eu almoçando com 3 colegas de trabalho e, de repente, se começou um papo do que vai acontecer com o mundo. Teve essa reunião lá sobre o meio ambiente, como preservar e tal. E de repente, começou a falar assim, não, o pessoal não vai resolver nada, não. Porque todos eles sabem, todos esses dirigentes, escondem da gente, mas eles sabem que daqui a 100 anos vai acabar tudo. Negócio de água, ar, não vai ter mais nada, não. Então, para que eles vão tomar essas providências se daqui a 100 anos vai acabar? Aí eu fiquei olhando aquilo assim, quieto, e ao mesmo tempo pensando, falei assim, é o estudo.
E fiquei observando. E ele entusiasmado e falava alto, muito alto. No lugar que ele estava almoçando, todo mundo escutou o que ele estava falando. E ele falava, não, eles sabem, ó, esses dirigentes todos sabem. Eu acho que ele deve ter um pouco de razão pelo seguinte, o cara fixar uma meta que daqui a 20 anos vai atingir, vai dizer, não, daqui a 20 anos não vai ter mais desmatamento proibido. Cara, se o desmatamento é proibido, tem que acabar agora. Daqui a 20 anos tem que ser o que não é proibido. É a mesma coisa falar assim, pode matar, mas daqui a 20 anos tem que parar de matar. É algo assim. Então, pelas decisões, parece até que o pessoal está achando que vai acabar mesmo. Então, o que não tem jeito, ajeitado está. Está resolvido já. Mas, continuando, ele começou a falar um monte de coisas que daria assim, não, a ciência já descobriu, sabe, que isso, a água vai ser o bem mais valioso do mundo e tal, tal. Mas o mundo vai acabar daqui a 100 anos. E eu ficava pensando que os espíritos falam para a gente. Eles falam assim, olha, esse negócio de, até para nós dentro do espiritismo, no sentido de que vai mudar de planeta, de provas, expiações, para regeneração. E a gente, toda vez que tem a oportunidade de conversar isso, a gente tenta pensar junto no sentido que isso começou desde a época das obras básicas. Quem vai ver a Gênese lá, os tempos são chegados, geração nova, já era desde aquela época. E sempre que o pessoal bota a data para acabar isso, quantas vezes o mundo já acabou? Pessoal que tem mais de 50, é mais experiente, já viu o mundo acabar várias vezes. E quando falha aquela data, o nego transfere, vai transferindo. Então tem a próxima data, que vai acabar agora, que é 2014. Não é? Já passou? Ah, não, desculpa. Era 2012 e agora é 2047, algo assim. E tem mais algumas datas. E não aprenderam ainda que médium não pode botar data em nada. Porque isso é lá, obra básica. Não existe determinismo nos fatores morais da vida. Qualquer coisa moral depende do indivíduo e é o livre-arbítrio. Não tem como. Algumas coisas que são as exceções, que o cara revela até para comprovação, mas são exceções. Data não existe. E os espíritos falam assim para ele, não, daqui uns 300 anos vocês vão ter isso assim, assim. Daqui uns 600. Então fala com essa amplitude de tempo e as pessoas estão querendo que realmente o mundo acabe. E eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, se eles imaginarem, eu pensando com a cabeça deles, assim, os caras que não acreditam em Deus, acham que o planeta está totalmente sem gerenciamento e ficam assim, vai acabar. E eu ficava assim, cara, se eles soubessem que os espíritos que mexem com as nuvenzinhas para lá, com a nuvenzinha para cá, são espíritozinho, que não precisa nem ter muito conhecimento, claro que servem aqueles espíritos que organizam tudo. Mas são fenômenos, e eu ficava assim, pô, se o cara quiser, amanhã, ele enche aqueles reservatórios todos de água, se estiver dentro do planejamento de educação que a humanidade tem que passar. Mas a gente sabe que tem um gerenciamento. E quem não acredita nisso, reforce o seu estudo para ter. Porque qual é a principal questão aqui? A gente conhece a palavra de Tomé pelo aquele negócio do teste de Tomé, né? O negócio quero ver para crer. E o ponto de vista aqui, que é legal a narrativa pela ótica do plano espiritual, que está trazendo outro ponto, que ele se importava, mas queria que a divulgação das palavras de Jesus, elas fossem passadas para aqueles que tinham condições de jogar para frente, segundo a ótica dele. E aí a gente vai lembrando que Jesus falava, que essas coisas não são para os doutos. E lembrar do sentido dos pobres de espírito, que é muito mais quem tem orgulho e não tem ouvidos de ouvir, e os pobres de espírito, que não são tão pobres, e não quer dizer também falta de inteligência, mas são aqueles humildes que aceitam isso. E nós observamos que essas pessoas que nos cercam, que estão muito mais, vamos dizer assim, se dizer que tem fé muito mais em si do que em Deus, porque é o auge do discurso. Eu só acredito naquilo que eu vejo.
E a pessoa foi falando várias coisas, e a gente vai vendo todo aquele estudo de Kardec, desde lá do que é o Espiritismo, daquele crente que tem aquele que não acredita, porque ninguém explicou direito, mas tem aquele que não adianta, que nem se visse acreditaria. É aquele que ele fala assim, com esse aí não se importa, porque esse já tem um pensamento pré-concebido e está tão senhor de si que não adianta você falar. E era exatamente aquele perfil que estava se desenhando ali. E engraçado que 2 deles, um é espírita e o outro que sabe que ele tá quase, falta um empurrão, é simpatizante, sabe? Que há pouco tempo até a senhora mãe dele faleceu, aí que a gente estreitou um pouco, ele sabia que era espírita, veio perguntar aquelas coisas todas que a gente sabe que acontece, e é simpatizante. E os 2, a cada coisa que o rapaz falava, os 2 olhavam para a minha cara, esperando alguma coisa. E eu coçava a cabeça, dava mais uma garfada e tô nem aí. Mas chegou uma hora que foi a única hora que eu falei alguma coisa, porque eu realmente não aguentei. Foi quando ele falou assim, eu não acredito em nada que está escrito, tudo que eu acredito, eu comprovei, ou eu vivenciei. Aí eu não aguentei. Realmente eu não sou espírito perfeito, já falei isso aqui, eu não sou evangelizado. Mas também não fui agressivo, não. Eu simplesmente falei um negócio para ele, falei assim, olha só, então você faz o seguinte, você pega seu diploma e joga fora. Mas por quê? Eu falei, olha, mais ou menos, no barato, 60% ou 70% das coisas que a gente aprende, ou alguém contou para a gente, ou a gente leu. Então, se você está falando que não acredita em nada que está escrito, eu acho que o teu diploma não tem valor nenhum, porque como é que você aprendeu as coisas? Aí parou a discussão. Quer dizer, que não era nem discussão. Era um monólogo ali, que eu, nessa hora, não aguentei, porque exatamente, tipo assim, eu conheço, e eu acho que aquilo foi uma piadinha também, porque ele deve escutar, às vezes, algumas conversas. Então, aquele negócio assim de não acredito em nada que está escrito, ou que alguém me diz, tem muito a ver, porque eles sabem que o espírita estuda. E aonde você vai beber do conhecimento, senão de quem sabe mais e de quem já teve a experiência. Inclusive, isso é um dos pontos que explica e que justifica a reencarnação. Porque se todos nós fôssemos começar ao nascer, se tivesse uma vida só e fosse começar do zero, aonde nós estaríamos? Então é mais uma corrida de bastão. A gente corre, passei o bastão para você, tu leva daqui até onde tu conseguir. E depois tu passa para outro. É assim que a humanidade progride. E progride o próprio. Porque se eu tiver que começar a aprender tudo que eu já aprendi nas outras encarnações, eu nunca ando. A facilidade, por isso que nós observamos hoje as crianças que nascem hoje, muito mais evoluídas. Qualquer dia vai nascer falando. Vai nascer pedindo a senha, o CPF, qual é a minha senha do Facebook, que depois não sei nem mais o que vai ser. Em qualquer FAI da vida aí. Mas vai pedir já meu acesso, vai nascer com tudo. Estão dizendo, não sei se é verdade, que eu escutei no programa, o cara faz piada, que o cara falou que neném já vai ter CPF. Quando nascer, é verdade isso mesmo? Porque os caras falam tanta besteira, tanta brincadeira, que eu não sabia se era verdade ou não. Falei, pô, não confiei na fonte. Mas você vê, isso é prova de quê? Que o espírito já tem, olha só. Dizem que isso é para cobrir o furo do negócio aí. Porque aí tu paga imposto de renda desde essa época. Se passar de determinadas fraldas, tem uma cota de fralda. Se ele sujar mais de 10 fraldas por dia, ele paga imposto. Mas você vê, isso é uma lógica que você tem que parar para pensar. E a pior coisa que tem no nosso orgulho é que quando a gente acha que sabe tudo, você está travado para o aprendizado. Os espíritos falaram isso uma vez para a gente, eu já contei isso aqui, devo ter contado, que nasce uma vez e fala assim, mas são essas vaidadezinhas bobas de vocês aí, a gente não liga muito não. O que a gente fica preocupado é que o orgulho, quando a pessoa se enche de orgulho, ela trava porque não tem nem como o espírito intuir mais. Porque ela fica tão autossuficiente que ela não escuta. Por quê? Vai aprender mais o que se eu já sei tudo? Então não tem mais. É esse o ponto.
para o processo de evolução do indivíduo. Então, nós temos que ter essa humildade, mesmo dentro do Espiritismo. A gente tem que saber, a gente não sabe quase nada. Mesmo nós sendo, em comparação com as informações que as outras religiões têm, nós temos uma quantidade de informação muito grande, ela ainda é ínfima em relação ao que a gente pode entender do universo. Nós temos que ter essa consciência. E outra coisa, essa informação, ela está travada por nossa causa. Não é porque os espíritos não têm mais o que falar. É que nós ainda não temos condições de entender. Isso é desde a época do Cristo. Tenho muito para vos dizer, mas vós não entenderias. E quantas vezes o espírito para Kardec fala assim, ó, não adianta, não tem como te explicar isso. Não tem palavras. É nem palavras e nem referência. Tanto que se hoje Kardec estivesse codificando a doutrina espírita, nós íamos ter uma riqueza de comparação com tudo aquilo que ele falou por causa do avanço da tecnologia, tranquilo. E esse é o nosso papel. Não é mudar a palavra de Kardec. É atualizar o argumento dele, porque o conceito está todo lá. Quem fala que Kardec está desatualizado, tem que estudar Kardec direito, porque ele não entendeu. Esse é o grande problema. Que a gente tem que ter cuidado dentro da doutrina espírita para não virar os novos Tomés, em todos os sentidos. Porque você acredita num plano, porque às vezes a gente olha para uma história dessa e acha que não tem nada a ver com a gente. Que é muito mais aquele que está lá querendo crer. Não, eu quero uma prova concreta. Quando todos aqui devem ter exemplos de pessoas próximas no seu relacionamento, não digo nem próximas ao sentimento, que já tiveram vários convites. E esse sinal aqui, que ele fala na história, que ele quer um sinal, mas que sinal mais quer? O final da história dessa nossa conversa, o rapaz apareceu assim, eu queria ver, bem que eu queria, mas nunca vi. Falei, não é todo mundo que pode ver. Não é todo mundo que tem condição de ver. Porque se você não tiver predisposto a ver, aí é aquela história do pré-concebido. Mesmo se visse, não acreditaria, porque ele vai arrumar uma desculpa para dizer que aquilo ali foi alguma armação, foi algum truque, foi isso, foi aquilo outro. Então é muito da predisposição. Por isso que fé a gente não tem como passar para ninguém. E a história de Jesus com Tomé foi muito falar para ele, olha, não é por aí. Nós vamos ter sucesso nesse empreendimento pelo exemplo que nós dermos nas nossas atitudes. E tem um negócio legal que ele fala aqui. Por tudo que a gente fez e por muita coisa que a gente deixou de fazer. Interessante esse ponto de vista. O que vai valer das coisas que eu deixei de fazer? Das coisas que só tem valor para a vida material. Não estou falando das coisas que fazem parte da vida, não. Mas, por exemplo, uma escolha hoje. Vocês poderiam estar em qualquer lugar. Estão escolhendo estar aqui. É uma escolha. Eu deixei de fazer alguma coisa voltada à minha vida material, social ou familiar, ou qualquer coisa, e estou aqui com um objetivo, cuidar da minha alma. Essa visão é que eu estou fazendo algo e estou deixando de fazer outras coisas que vão contar ponto para mim também. Não é um cerceamento da vida, não é nada disso, é viver a vida, mas dar um peso para cada coisa, de acordo com o valor que essas coisas têm para nós. Então, eu estou tratando de um patrimônio que é imortal, a minha alma, a minha educação, como eu também tenho que cumprir os meus compromissos da vida material. Não pode ser nem 8 nem 80. Eu vivo na matéria e eu tenho coisas que eu tenho que fazer que fazem parte dessa vida. Mas a escolha do que fazer e do que deixar de fazer é responsabilidade nossa. Então, em todo o argumento de Jesus, quem falar assim, olha, não é o problema do efeito físico, não é o problema do fenômeno, é o problema daquilo tocar o indivíduo. Se nós pararmos para pensar nisso,
O Espiritismo tem essa qualidade. Por isso que a verdade vai nos libertar, porque o estudo que a gente faz, o entendimento que a gente tem, e tem que ver o objetivo. Estou estudando para quê? Estou estudando para descarregar o meu conhecimento no ouvido do outro, para dizer que eu sei? Ou estou estudando para entender melhor o mecanismo da vida e me adaptar a ela, me adaptar à lei de Deus? Então, dentro do Espiritismo, nós aprendemos a valorizar isso a ponto de, se um dia você for ali, andar na praia, ou sentar ali e olhar para aquele marzão e reconhecer naquilo uma obra divina que te arrepia e que você fala, meu Deus do céu, como é que pode fazer isso tudo? Isso é o sentimento envolvido com a fé no Criador, sem ser piegas e sem ser uma dependência, mas é o reconhecimento da plenitude desse negócio todo. Em tudo, em qualquer coisa, se nós tivermos com o sentimento aberto para isso, nós vamos ter a oportunidade de nos sensibilizar com esse poder do Criador em várias situações, nas pequenas coisas da vida e nas grandes também. Então é isso que vai abrir a nossa mente e o nosso coração para que tenhamos fé. Porque quando Tomé, discutindo com Jesus, falava que queria esse poder maior, é que essa palavra fosse desenvolvida dentro das pessoas que tinham mais esse poder, e Jesus insistia, não é isso. Porque Tomé estava pensando só no lado racional. Porque aquelas pessoas teriam condições de espalhar. Tudo bem, teriam umas condições intelectuais para espalhar. Mas uma pergunta, teriam condições para entender? Esse é o problema. Eu posso ter muita condição de chegar aqui e explicar. Então, a saída é boa. Mas o que entra? Eu estou assimilando o que está ali? Eu posso ter a técnica e toda a condição para explicar aquilo ali. Mas se eu não entendi, a gente pode explicar o que não entende? Esse é o problema. Por isso que é aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Aqueles que se postaram numa posição de humildade para receber aquilo ali. E aí, de repente, a gente pensa, pô, isso está muito distante. Dentro de casa espírita não tem isso. Tem. Eu já escutei coisas do Arco da Velha. Tipo assim, sem falar nome, mas falando milagre. Não precisamos de orientação de espírito, não. A gente tem condições de resolver. Olha para o pensamento religioso antes do espiritismo. O que nós fizemos com o cristianismo? Nós, a humanidade, os homens, pegamos a palavra do Cristo e fomos deturpando por conta de quê? De adaptá-la ao nosso proceder. Nós que fizemos isso com o cristianismo. Olhamos para trás hoje e só podemos falar do que aconteceu para lá se entendermos que fomos nós mesmos que fizemos aquilo. Porque se ficar apontando lá como se aquilo fosse obra do outro, aí não vale. A gente tem que entender que fomos nós que deturpamos isso tudo. Então, quando veio a codificação, fazendo parte do planejamento de educação, que Jesus e os espíritos responsáveis por isso fizeram, não teve personificação. Moisés, Jesus e os espíritos. Exatamente por quê? Para tentar manter pureza, aí a pureza, cuidado com essa palavra, que é quando se evoca muito pureza doutrinária, vem fogueira por trás disso. Muita gente usa essa palavra pureza doutrinária para fazer coisas do Arco da Velha, como também já fizemos na época das cruzadas e outras coisas. Mas a pureza não nesse sentido, mas naquele sentido de manter a originalidade do ensino dos espíritos, sem a nossa contaminação. E é isso que a gente tem que preservar dentro da doutrina espírita. Então, querer fazer espiritismo sem espírito não me parece coerente. É doutrina dos espíritos. Aí eu vou pegar, vou jogar fora todos os livros psicografados que tem.
não nos garantindo uma Joana de Ângeles, um Leon Denis, um Dr. Herman, como somos nós lá, ou o Inácio Bittencourt, que nos orienta lá no Medicina Espiritual, jogar esse espírito para o alto, por quê? Só se meu orgulho for maior do que qualquer outra coisa. É aquele negócio do ângulo de inclinação nasal maior do que o que pode. É aquele negócio de morrer afogado no dia que chover. Porque nós está tão empinado, está arriscado a morrer afogado. É você desdenhar isso. Então, como? Aí as pessoas esquecem. Como foi codificada a doutrina espírita? Comunicação dos espíritos. Aí, de repente, não. Que é completamente diferente de nós resolvermos as coisas materiais. Ela sabe, ela administra. A diretoria, o pessoal que trabalha na administração sabe disso. E os espíritos são os primeiros, aí eu sou testemunha disso, que lá a gente tem essa facilidade e vê, e os espíritos falam assim, isso aí é coisa de humano, se virem. Eles não falam assim, claro, eu estou falando me vira, mas eles falam, isso aí é coisa da terra. E eles falam um negócio engraçado, ó, se o homem mandar que bote esse quadro de cabeça para baixo, bota. É o dai a César o que é de César. Se a lei mandar isso aqui, segue, tem que fazer na lei. Mas são coisas que nós temos que decidir. Agora, a direção espiritual da casa, a casa existe antes, no plano espiritual, e se materializa aqui. E nós temos que ser os materializadores dos objetivos dos espíritos para que as casas funcionem. Olhe em volta. Vê as casas que se equilibram. Vê as casas que estão sempre com pessoas. E não é só quantidade. É qualidade, é estudo, cursos, seminários, encontros, chama do nome que quiser, mas é sinônimo de estudo. Todas as casas espíritas que existem hoje com esse perfil, não é porque tenha médium que se comunica, não, que isso é outro engano. É porque tem ouvido de ouvir a direção espiritual. E quando fala assim, mas vocês têm médium. Ué, não precisa, todos nós desdobramos toda noite, inclusive os dirigentes de centro. Alguns acho que esquecem disso. Que pode, antes de dormir, pedir um encontro com a direção espiritual da casa. E se não pedir, pode estar certo que de vez em quando o nego vem e arrasta, na marra. Vem aqui. É isso. São realidades que a gente parece que age como Tomé. Porque não lembra, é porque não existiu. Está esquecendo lá que está lá na doutrina, o esquecimento do passado. Então, é muito mais próximo da gente do que a gente pensa esse posicionamento de Tomé. E é legal nessa narrativa que Tomé ficou com aquela incerteza. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele foi escondidinho lá, e ali, naquele momento, ele sentiu a falta que Jesus fazia. Ou seja, com toda a preocupação dele, racional, de, vamos dar para alguém que saiba, alguém que tenha poder, que possa desenvolver aquilo ali, ele, na hora ali, descobriu que o que era mais importante era a falta do sentimento, daquela, como é que a gente vai falar? Do magnetismo de Jesus mesmo, junto àqueles. E ele sentindo a falta daquilo já. Quando Jesus se materializou depois, na ressurreição, apareceu para ele, foi quando houve aquela passagem, que todo mundo sabe que ele duvidou, só pode botar a mão aqui nas chagas. E nesse momento, aqui na narrativa, é a hora que ele entendeu, e tem aqui uma palavra muito legal, que ele fala no finalzinho da história, que ele fala assim, Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. O sinal, quer ver para crer? Está aqui. E mais adiante ele fala assim, sua alma acabava de vencer uma grande batalha, o coração triunfara do cérebro, o sentimento lhe acrisolara a fé. Então, é o coração suplantando a inteligência. Mas não que tenha falta de lógica. Mas se você tiver inteligência e não tiver esse sentimento, vai fazer besteira com a inteligência. O entendimento, se não for secundado pelo acompanhamento da evolução moral do espírito, a gente se perde. Temos vários exemplos nos rodeando, dentro da própria doutrina espírita. Espíritos que reencarnaram com a missão de desenvolver o espiritismo e se desenvolver
como espíritos, chegaram a um determinado ponto que se deixaram levar exatamente pelo orgulho, pela intelectualidade acima desse sentimento de ser criatura de Deus, de entender a criação e se colocar acima de Deus. Então, quando chega ao ponto de você falar que Deus não precisa de Deus, isso é o cúmulo do orgulho. Então, o resultado disso não pode ser bom. E para cada um de nós, que a gente deve estar pensando assim, pô, esse cara está falando isso, mas eu nunca falei isso e nunca vou falar. A gente não fala. Pior. A gente fala uma coisa e o sentimento é outro. Vamos mostrar. Quando eu falo assim, ó, pô, por que isso foi acontecer comigo? Quando eu falo, por que isso foi acontecer comigo, é só parar para entender o que isso quer dizer. Pô, logo comigo? Eu não mereço. Então, Deus está errado. A lei está errada. A lei é injusta. Então, em outras palavras, isso quer dizer, não creio em Deus. Toda vez que eu reclamar de uma situação que ocorre comigo, os espíritos entendem assim, não creio em Deus. Sou Tomé ou não sou? O que falta mais para eu acreditar em Deus? Quando eu acredito que o mundo vai acabar amanhã ou depois, eu estou falando assim, não acredito em Deus. Porque eu estou achando que não tem controle. Isso é muito importante. Quando se fala em fé raciocinada, não é uma fé intelectualizada, não. Porque tem o 8 e 80. Eu posso ter esse procedimento que eu falei que é falta de fé, de eu achar, não, o mundo vai acabar amanhã, não estou acreditando em Deus. Mas também uma crença cega, que eu falo assim, não, Deus está aí. E não hajo uma palha para melhorar o que está em volta de mim. Vou continuar jogando cama no rio, jogando lixo no esgoto, e depois não quero que encha nada quando chove. Vou continuar lavando a calçada com jato de água, e vou esperar que esses espíritos que nós comentamos, que são os responsáveis pelos problemas da natureza, recebam ordem para encher a represa. Mas eu vou continuar lavando a calçada, empurrando a poeira com a água, e não varrendo e depois lavar. Isso é o oposto. Isso é a fé cega. Porque é uma fé que espera que sempre o outro vai fazer pela gente. Então, a fé raciocinada é uma fé que acredita e tem uma lógica. Porque eu sou um co-criador. Em plano menor, mas sou. Porque o jeito que a gente está pedindo para que o nosso país tenha, e o mundo também, passa pela nossa mudança individual. Não existe uma mudança coletiva sem que os indivíduos mudem. E se nós queremos fazer como Tomé, pagar para ver, e mostrar, como Jesus falou para ele, que não era por essa capacidade de poder e nem de influência, mas sim pelo exemplo de humildade e aplicação que a gente pode dar. Esse é o nosso dever. Se nós queremos um mundo melhor, nós temos que fazer assim. E lembrar, quando chegar o dia de Natal, para coroar a nossa fé, independente do que tenhamos na mesa, de quem esteja conosco, é se recolher, pelo menos um minutinho, e agradecer a Jesus pelo sacrifício, que não é sacrifício, para ele não foi sacrifício, a gente olha como sacrifício, mas para ele foi como a exemplificação do Evangelho redivivo na terra. Que Jesus nos abençoe.